E aí, galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos estudar sobre os recursos naturais. Para início de conversa, vamos definir o que são recursos naturais, né? Recursos naturais são os elementos da natureza utilizados pelo ser humano para atender suas necessidades. Por exemplo, o recurso natural é um lago ou um rio, o ser humano utiliza para navegar. O ser humano utiliza a água daquele rio. A própria água é um recurso natural. O ser humano ele pode pescar naquele rio, então os peixes também são recursos naturais de outro recurso natural que é o rio. O ar que a gente utiliza é um recurso natural. Animais, plantas, minerais, terra, né? O solo que a gente usa para produzir comida, né? Para plantar. São todos recursos naturais, tá? Então, recursos naturais é isso. São elementos que nós utilizamos, elementos da natureza que nós utilizamos para a nossa sobrevivência, para alcançar nossos objetivos, atender nossas necessidades humanas, ok? E aí, galerinha, eu posso dividir os recursos naturais em algumas partes: matérias-primas e fontes de energia, tá? E eu posso dividir também em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. O que é isso? Existem recursos naturais que a própria natureza renova ou simplesmente esses recursos não acabam, certo? Por exemplo, a luz solar é uma coisa que acaba? Pode acabar daqui a bilhões de anos, certo? Mas até lá o ser humano já é outra história. O vento, que a gente pode usar como recurso natural, também não acaba, certo? Plantas, animais. Claro que se você usar demais, você vai acabar. Se você pegar uma floresta e desmatar toda, você vai acabar. No entanto, você pode replantar. Então, é um recurso que se renova. Animais da mesma forma. Os animais podem se reproduzir, certo? Então, por exemplo, você mora perto de um lago, um rio, um açude e utiliza a pesca para sobreviver. Esses peixes eles podem acabar se você pescar muito. No entanto, você pode parar um pouquinho, esperar aqueles animais se reproduzirem e você logo vai ter mais peixes. Ou seja, são elementos da natureza que se renovam, certo? Eles são infinitos, digamos assim. E os recursos naturais não renováveis são recursos que não se renovam, certo? São recursos que, se você tirar da natureza, a natureza não vai colocar de volta, ou até pode colocar, mas daqui a bilhões de anos de novo. Por exemplo, metais, certo? Chumbo, ferro, cobre, prata, alumínio, são materiais que a natureza formou durante muito tempo, durante milhões e milhões de anos, e que o ser humano extrai da natureza, a natureza não cria de novo, certo? Se você tem uma mina de ouro, encontra uma mina de ouro, aquela mina não vai ficar criando ouro o tempo todo. Se tirar todo o ouro daquela mina, acabou, fim de papo, não tem mais o que fazer, certo? O petróleo também é um recurso não renovável, certo? É uma coisa que só daqui a milhões ou bilhões de anos de novo para aparecer. Então, se você tira petróleo de um lugar, aquele lugar ele não vai estar criando petróleo de novo, não. Não é a mesma coisa de você tirar água de um rio e esperar chover. Não é a mesma coisa de você pescar e esperar o peixe se reproduzir. Tá entendido? E aí, gente, vamos definir aquilo que eu falei antes, tá? Matérias-primas são os materiais utilizados na fabricação de produtos. Tudo que você utiliza tem alguma matéria-prima, certo? São geralmente obtidas nas atividades do setor primário. Lembra da aula passada? Extrativismo, ou agricultura, ou pecuária. E em seguida transformadas no setor secundário, que é a indústria, a fábrica, certo? Então, por exemplo, temos o algodão, que é plantado, vem da agricultura, certo? E o algodão é utilizado para fabricar tecidos e os tecidos para fazerem roupas. Temos a madeira, que é tirada do extrativismo vegetal, né? Derrubando árvores. E essa madeira vai ser utilizada em móveis, vai ser utilizada na construção, né? Por exemplo, linhas, né? No telhado. Temos o látex, que vem de uma árvore chamada seringueira, também é extrativismo vegetal.
E o látex ele é a matéria-prima para a fabricação de borracha, certo? Ele é um líquido que sai de uma árvore e desse líquido é fabricada a borracha. Temos também o leite que vem da vaca, né, da pecuária, criação de animais. E esse leite ele pode ser industrializado, né, colocado numa caixinha. Esse leite pode ser vendido diretamente pelo leiteiro por aí. Esse leite pode ser transformado em queijo, em manteiga, em iogurte, como ingrediente de uma barra de chocolate, por aí vai. E todos esses recursos que eu falei são renováveis, né? Leite, madeira, o látex, o algodão, eles podem ser plantados, né? O gado pode ser reproduzido, enfim. E aí tem a matéria-prima mineral, que por exemplo tem a prata, o ouro, a platina, o cobre, o alumínio e as aplicações desses minerais. E eles não podem ser fabricados pela natureza de novo, certo? É por isso também que a gente tem material reciclado, né? O alumínio um dia acaba, mas você pode pegar o alumínio de uma panela velha e a pessoa pode reutilizar para usar e aplicar em outra coisa, certo? Aí tá aí o ouro, né, no relógio, a platina numa joia e por aí vai. E aí temos a outra aplicação dos recursos naturais, né? Eu falei nas matérias-primas, né, que servem para tudo que a gente usa, desde roupas a alimentos a enfeites, e tem as fontes de energia, que são elementos necessários para a produção de energia utilizada nas mais variadas tarefas. Você quer andar de carro, você precisa que uma fábrica funcione, você quer acender uma luz, você precisa de energia. E essa energia ela é conseguida através também de recursos naturais. Vamos ver isso aí com detalhes. Primeiro eu posso citar o petróleo, que é utilizado para a fabricação de combustível usado em veículos, né? Por exemplo, a gasolina ela é baseada no petróleo. Indústrias e na fabricação de outros materiais como o plástico e fertilizantes. O petróleo, pessoal, ele é um combustível fóssil. Quero que vocês até anotem isso. Combustíveis fósseis são materiais que são utilizados como matéria-prima e fonte de energia, certo? E esses materiais, eles surgiram de um processo que durou milhões e milhões de anos, certo? Em que restos de seres vivos soterrados acabaram sendo transformados pela pressão e por reações químicas e físicas nesses materiais. O petróleo ele nada mais é do que restos de animais e vegetais, que depois de muito tempo sob pressão, soterrados, depois de milhões e milhões de anos, se transformaram nesse líquido preto, que é muito valioso e muito importante para a nossa sociedade, certo? E os combustíveis fósseis, eles são combustíveis poluentes, certo? Quando eles são processados, quando eles são utilizados, eles liberam poluição para a atmosfera, para o ar, ok? E aí o petróleo ele é extraído da natureza, né? Ele é transformado nas refinarias, do combustível dos veículos ou em outros materiais como o plástico. Temos o gás natural, que também é combustível fóssil, é um tipo de gás que também resultou da transformação de seres vivos, certo? Depois de milhões de anos, os restos desses seres vivos se tornaram gás natural e é usado geralmente em usinas termoelétricas e veículos, certo? Alguns veículos eles utilizam gás natural também como combustível. Esses tubos eles estão extraindo o gás natural do interior da Terra. Temos o carvão mineral, que também é um combustível fóssil, porque o carvão mineral ele é feito de restos de vegetais, que também passaram por um processo de milhões de anos até se tornar esse carvão. É muito utilizado antes da descoberta e aplicação do petróleo e outras técnicas, usado em usinas termoelétricas. Usina termoelétrica é um tipo de usina que produz eletricidade utilizando calor, certo? Ela queima produtos e o calor desse produto é transformado em energia elétrica. E o carvão mineral ele foi o primeiro grande combustível usado na humanidade. Quando as primeiras fábricas existiram, quando o trem foi inventado, o que se utilizava muito era o carvão mineral, ok? Então ele joga o carvão, a queima do carvão vai produzir vapor e o vapor vai se transformar em energia. As primeiras máquinas da história, lá no século XVIII, elas eram movidas a vapor e esse vapor era obtido da queima do carvão mineral. E é um produto altamente poluente, certo? Muito prejudicial à natureza. E aí temos a energia hidráulica, certo?
que é a energia vinda da água. É a geração de energia pela força da água. Fornece eletricidade por meio das usinas hidrelétricas. É o que se utiliza no Brasil, certo? Majoritariamente para produzir eletricidade. O ser humano ele constrói uma represa, certo? E ele utiliza a força da água para movimentar turbinas. E essas turbinas em movimento vão produzir eletricidade. E esse é um tipo de energia de um recurso natural renovável, certo? Que é a água. Temos o ciclo da água, chuva. Claro que com cuidado, né? E é limpo, certo? Ela não produz vapores que vão poluir a atmosfera, certo? É um tipo de energia que não prejudica o meio ambiente. Mas, na hora de montar uma usina, ela é prejudicial de certa forma, certo? Porque para você fazer uma barragem de hidrelétrica, você vai ter que inundar determinada área com água. E essa área ela pode ter um habitat natural de algumas espécies, né, como plantas e animais. Pode ter pessoas, né, cidades, povoados, comunidades. Pode ter um sítio arqueológico lá naquele lugar ou um sítio paleontológico. E aí a gente acaba perdendo alguma coisa, inundando determinado espaço para colocar a usina hidrelétrica, certo? Então ela é um tipo de energia limpa, é um tipo de energia renovável, no entanto ela tem esses probleminhas, certo? Que geram algumas polêmicas. E aí temos a energia nuclear, que é produzida com a radiação liberada por elementos químicos como o urânio. Vocês ainda estão no 6º ano, não tiveram ainda aulas de química, não entendem do assunto, então eu vou tentar ser claro, conciso, para entender mais ou menos. Toda matéria, pessoal, é formada por pequenas partículas chamadas de átomos, e os átomos liberam energia, certo? E existem materiais que são altamente radioativos, eles liberam muita energia. Por exemplo, urânio, plutônio. E esses materiais, eles são chamados materiais radioativos, são utilizados para produzir energia nessas usinas, e a energia que eles produzem aquece a água em que eles estão submersos, e essa água, ela aquecida, vai mexer as turbinas, aliás, vai gerar o vapor que vai mexer as turbinas e gerar energia elétrica, certo? É um tipo de energia muito, muito, muito interessante, certo? É limpa, ela não produz produtos, não produz poluição tóxica na atmosfera, né, fumaça. Entretanto, se houver algum acidente, essas usinas elas são muito perigosas, porque a radiação, a radioatividade desses elementos pode provocar danos ao meio ambiente e à nossa saúde, certo? Vazamento de radioatividade é algo altamente perigoso. Você pode pegar, no mínimo, um câncer, certo? E o que é pior, quem é sujeito à radiação pode transferir para seus filhos, seus netos, a radiação. Então, animais, vegetais, certo? Ser humano também, estão sujeitos, vulneráveis a esse tipo de energia. É uma energia que, dentro de um certo grau de controle, funciona legal, produz legal, não polui. No entanto, se houver algum acidente, certo? O lixo nuclear radioativo, que tem que ser bem armazenado, se houver algum probleminha, algum vazamento, é complicado. E aí temos a biomassa, que é a energia produzida pela queima de certos materiais orgânicos. Por exemplo, o etanol é um combustível, você com certeza passou num posto de gasolina e já leu esse nome. É um combustível feito à base de plantas, certo? Você pega cana, por exemplo, transforma em álcool, desse tipo de álcool que é transformado em combustível, certo? Então é pegar restos de plantas ou adubo de animais, né, e transformar em combustível. Isso é a biomassa. E é também uma energia um pouco mais limpa, certo? Não 100%. E é uma energia renovável. O petróleo um dia acaba, o carvão mineral um dia acaba, os combustíveis fósseis um dia acabam. No entanto, a biomassa pode ser o tempo todo reposta pela natureza. O ser humano pode reproduzir os animais ou pode replantar aquilo que ele usou para queimar e produzir energia. E aí temos a energia eólica, que é a energia produzida pelo vento. Essa aí é limpa e também é renovável. Simplesmente o vento ele movimenta as hélices. Alguns de vocês já devem ter visto em alguma praia por aí, aqui, né, na nossa cidade ou em cidade vizinha. Lá em Trairi, por exemplo, e essas hélices em movimento elas vão produzir a eletricidade. No entanto, tem um ponto negativo, é que ela não produz tanta eletricidade assim, certo? Ela não é o suficiente para manter um país inteiro abastecido de energia elétrica, certo?
E aí tem a energia solar, que é a energia produzida pela luz do sol. Você monta o painel, certo? Esses painéis, eles absorvem a luz solar e transformam o calor da luz solar em energia elétrica. Também é um tipo de energia barata, também é um tipo de energia limpa, também é um tipo de energia renovável, porque você tem sol aí direto, certo? Tem gente que manda montar esses painéis em casa e passa para não pagar a energia elétrica da companhia, certo? Porque ele vai produzir energia elétrica na sua própria casa, ok? No entanto, também produz pouca energia para que você abasteça uma região muito grande, ok? Mas também é uma energia que que não tem poluição e é altamente renovável porque depende apenas da luz do sol. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido, entendido e tido a noção de quanto a gente deve à natureza para a nossa existência, né? Nossa vida ela é toda baseada no que tem na natureza. Então a gente tem que preservar a natureza. Não porque é pra gente ser legal ou pra gente ser bonzinho, mas é porque preservando a natureza, a gente se preserva também, porque a gente precisa da natureza. É isso aí, galera. Valeu!